gente está passando por uma transformação grande na área tributária. Vem um cenário aí desafiador demais que o empresário não está olhando. Por mais que ele esteja nessa fase de cresce, depois organiza, se ele não olhar para o cenário do próximo ano, pode ser que ele quebre. Muitos vão quebrar. É uma afirmação isso. Muitos vão quebrar. Eu comecei a entrar em ambientes que me tornavam desafiado. Aquela coisa de, pô, se você for o mais interessante da mesa, você está no lugar errado. Então, quando a gente vai para alguns ambientes como o Vale do Silício, como a China, como o Clex, que a gente participa, como o G4, você acaba se deparando com pessoas e com situações que você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então eu comecei a olhar o mundo de uma maneira mais ampla e não só para o meu próprio umbigo, para a área que eu atuava. A China foi a primeira experiência internacional de negócios que eu tive. Ela tem as questões políticas dela que são muito sérias mesmo, mas é um lugar que a tecnologia grita. Tem 1,3 bilhão de pessoas, né? Então eles aprendem a competir o tempo todo. Isso é uma visão que é muito interessante. Culturalmente, lá eles têm isso, né? De eu não vou embora enquanto o meu superior imediato estiver na empresa. Imagina, aqui no Brasil é 6 da tarde tem fila para bater o ponto para ir embora. A gente vê isso na maioria das empresas. Quando você olha para essa cultura, você fala, caramba, como é que eu posso estimular o meu time para que isso aconteça? Que as pessoas não estejam preocupadas com o relógio, mas estejam preocupadas em fazer o seu melhor e fazendo o seu melhor chegarem num patamar maior. Eu dou oportunidade para todo mundo se tornar sócio da minha companhia. Mas será que todo mundo quer pagar o preço? E estamos começando mais um Avante Talks, o podcast da Avante Open Bank. Sou Luiz Fernando, host e CEO da Avante. E comigo hoje aqui, William Catal. Isso aí, seja vamos para mais um, mais né? episódio, hein? Coisa boa, né? Crescendo, trazendo bastante empresários aí para ajudar a nossa audiência. E vamos que vamos. Essa é a ideia, né? Trazer gente que realmente faz, gente que tem história, principalmente para colaborar com a nossa audiência, com os empresários do nosso Brasil, que a gente sabe quanto o dia a dia é tão desafiador. E hoje aqui a gente está com um convidado especial, é meu amigo e sócio no Class Club. Vou apresentar aqui, ó, fiz um resuminho. É CEO da TT & Co, sócio da Tributax e na Ferraz Advogados. É advogado tributarista, gestor executivo com mais de 10 anos de experiência em consultoria tributária, M&A e reestruturação societária. Se faltou alguma coisa aqui, você vai me contar depois. Seja bem-vindo, meu convidado aqui, Fábio Ferraz. Cara, obrigado, Fernando. Obrigado, Catal, pelo convite. Prazer bater um papo com vocês e desvendar um pouquinho dessa área empresarial que eu atuo, de como a gente faz negócios, de como a gente chegou até aqui. Muito bom. Obrigado. Que legal, Fabião. Desde que a gente se conheceu no Class lá, a gente se encontrou algumas vezes e particularmente, a gente teve uma afinidade muito boa, né? E esses grupos de empresário é muito legal quando você encontra pessoas assim, né? Genuínas, que têm trocas verdadeiras e dali você constrói bons relacionamentos, né? E isso é super importante. Então, Fabião, obrigado pelo convite, pelo tempo na sua agenda, que eu sei que é super corrido. Apesar que o homem agora tá fitness também, anda muito de moto, viaja bastante e a gente vai contar isso. Vamos contar um pouquinho desse agenda é uma lifestyle. agenda eficiente, mas prazerosa também, né, Fabião? Tem que fazer uma mescla, né? A gente fica, às vezes, muito focado só no trabalho, esquece de cuidar um pouco da família, da saúde, da cabeça, né? Não pode ficar... Tudo que é demais, tudo que é exagerado, seja para o trabalho ou não, é ruim. Legal. Então o equilíbrio eu acho que faz parte. E aí na agenda a gente encaixa realmente alguns passeios de moto, às vezes dá um problema no joelho como eu tive, mas faz parte, isso é muito bom. Vou até entrar nesse gancho então, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito e é um desafio muito grande para a maioria dos empresários, que tem essa rotina puxada. Cada um está num determinado momento do seu negócio ali, ou começando, ou no ponto de tração, ou num ponto de maturidade um pouco maior, e é difícil eles entenderem como equilibra tudo isso, e às vezes vida real. Faz mal isso para ele, fala, putz, eu estou deixando de lado a minha saúde, que a gente comentou agora há pouco, que você emagreceu, não sei quantos quilos, estou deixando um pouco até às vezes minha família, ou meu lazer, ou meu prazer.
como ao longo do tempo você foi equilibrando isso, que eu sei que é super importante, a sua família, diga-se de passagem, super linda. Obrigado. Parabéns, cara, tem uma família maravilhosa. Como que você equilibrou e entendeu isso ao longo do tempo? Eu sei que você já não chegou onde você estava no momento, você foi subindo e as coisas que você desfruta hoje, talvez lá atrás você tinha menos. Como que foi essa crescente para conciliar tudo isso e como você administra isso hoje? Bom, muito legal a pergunta. É uma construção, né? Eu acho que a gente precisa sempre fazer uma autoanálise de qual é o momento que a gente está e o que nós queremos daquilo que a gente está fazendo. Quando a gente olha para dentro da empresa, para o nosso negócio, ele é um filho. Nós temos um filho que tem vida própria, muitas pessoas dependem desse filho, e então a gente tem que dedicar muito do nosso tempo, do nosso esforço para ele. E eu fiz isso durante muito tempo. E eu percebi, no período antes da pandemia, já estou há algum tempo no mercado, né, algum tempo na estrada, são pelo menos 16 anos de empreendedorismo desde que eu larguei o último emprego como CLT. E antes da pandemia, eu era um Fábio totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu tenho 2 filhos e eu era pouco presente na vida dos meus filhos, da minha esposa, porque eu ficava o tempo todo pensando só em trabalhar. De segunda a sexta, de final de semana eu estava trabalhando. E o meu filho pequeno, o mais novo, eu acho que ele nem me reconhecia tanto como a figura paterna que era a referência. E eu senti isso na pandemia, porque a pandemia ela foi muito ruim do ponto de vista humano, para os negócios, muita gente teve problema, mas na minha vida ela teve um equilíbrio muito importante, ela foi um divisor de águas, eu vou dizer assim. Porque eu tenho uma filha que é a Mariá, ela vai fazer 12 anos agora em dezembro, eu tenho o Mateu, que é um menino autista. A gente descobriu o autismo dele um pouco antes da pandemia. Quando veio a pandemia, estava trancado no apartamento de São Paulo, aquela vida de apartamento que todo mundo conhece, falta de segurança, então a gente, trancado, não sabia o que fazer, não podia sair na rua. Decidimos sair do apartamento, porque ele queria sair na rua e não podia. Aluguei uma casa fora de São Paulo, na Bahia. Olha essa história. Eu falei, aluguei uma casa por 2 meses, minha esposa brigou comigo, porque falou que ia voltar tudo em 15 dias, e fomos para a Bahia. Depois de falar com o pediatra, de todo aquele caos, não vou pegar avião, fomos para a Bahia. E ali foi um período a gente foi para ficar 2 meses e ficamos 7 meses lá. Porque a pandemia durou muito tempo, trabalhando remoto, todo mundo remoto, funcionou. E eu comecei a ter uma conexão com a minha família muito importante. O meu filho começou a me enxergar como uma figura paterna, eu comecei a olhar e falei, poxa, eu tô vendo eles crescendo, eu tô mais perto da minha esposa. Eu falei, isso era uma coisa que eu não enxergava antes e eu precisava enxergar, então foi uma coisa que naturalmente aconteceu. E aí, depois de tanto tempo, eu fiquei 4 anos lá, vinha para São Paulo a cada 15 dias e tal, o escritório aqui andando, os sócios... Ficou 4 anos na Bahia? Fiquei 4 anos morando na Bahia, acabei comprando casa na Bahia. Morava no litoral? Fiquei 2 anos morando em Guarajuba, que é onde a gente tem casa, nosso cantinho lá no Paraíso. Só que a logística era um pouquinho complicada para Salvador, então a gente ficou 2 anos morando em Salvador e de final de semana ia para casa de praia. Ficou nessa rotina de Bahia. E voltamos há 1 ano e pouquinho a gente voltou. Mas mesmo voltando para São Paulo, eu tento sempre dedicar um dia da semana, quando dá 2 dias da semana, para eu trabalhar em casa e poder estar mais perto deles. Eu faço questão de levá-los na escola, sempre que é possível. Eu tenho uma presença muito maior. Então, se eu fico fora de casa 4, 5 dias viajando, as crianças já sentem. Antes não sentiam isso. Então, eu entendi que esse equilíbrio era necessário. E aí tem uma outra coisa, né? Legal, você entende que é necessário, mas como é que você aplica isso no seu dia a dia? Porque a empresa continua lá, as pessoas continuam lá, os desafios continuam acontecendo, e aí você tem que trazer um equilíbrio. E eu entendi que eu não podia ser tão centralizador, porque o empresário, às vezes, ele acha que ele tem que fazer tudo. Se as coisas não passarem por ele, não vão acontecer daquela maneira. Só que, às vezes, você tem gente muito competente dentro da sua equipe que você pode delegar
muita coisa que você às vezes assume e que vai te liberar para você ter um tempo de qualidade com a sua família, para você cuidar da sua saúde, para você ir na academia. Uma boa chave isso aí, né? Para você ir na academia. Você comentou, emagreci 18 quilos. O cara tá bonitão. Eu olho as minhas fotos de 1 ano e meio atrás, eu não me reconheço. Meu rosto estava inchado. E você nem percebe quando você está na situação. Você não percebe. Você não percebe. E aí a gente dá desculpas, né? O ser humano é excelente para dar desculpas. Eu não tenho tempo para isso, mas eu tenho tempo para ficar no celular olhando o Instagram. Eu tenho tempo para ficar assistindo uma série no Netflix. Por que eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde durante 40 minutos, 1 hora? Então, tudo é uma questão de escolha, de você entender o que tem que ser feito e colocar isso em prática. Entender que você não é autossuficiente para cuidar de tudo, que você precisa de pessoas, que muita gente está disposta a te ajudar e isso vai te dar tempo de qualidade para viver um pouco mais a tua vida, com a sua família e as coisas vão continuar andando. Eu achei super importante o ponto que você falou de delegar, né? Tem muito empresário que realmente centraliza e a vida dele vira um caos. E é um caos que não tem data para terminar. Porque ele não está fazendo nada que libere ele ali para ter essa possibilidade de vida, né? Para gerar esse equilíbrio entre as caixinhas na vida dele. Porque também, eu acho, muitos não têm para quem passar. Então, assim, eu não tenho essa pessoa. E outros realmente não confiam. Eu acho que é um processo muito de formação, né, Fábio? Dessas lideranças e realmente você formar essas pessoas para estarem nesses papéis de assumir essa responsabilidade, porque também você não vai confiar em qualquer um para fazer o seu negócio, é óbvio. Claro. Eu acho que o grande lance do empresário, além de confiar, é preparar essas lideranças. Muita gente não tem claro isso na cabeça. E como ele centraliza sempre, ele nunca prepara ninguém. E a vida dele vira esse caos, né? Exatamente. A gente ouve falar muito de cultura. Hoje tem alguns jargões no mundo dos negócios que todo mundo fala que pratica, mas será que pratica mesmo? E uma delas é a cultura. A cultura, eu acho que ela é uma coisa que a gente tem que acompanhar o tempo todo. E isso de formar gestores, formar pessoas, ela faz parte da nossa cultura. Eu mesmo antes, porque eu sou advogado de formação. O advogado sai da faculdade mal sabendo como é que ele faz para passar na OAB. Imagina visão de gestão, visão de negócio. Não existe. Quando eu comecei o escritório lá atrás, eu não sabia o que fazer. Como é que eu trago um cliente para dentro do escritório? E isso é uma deficiência não só do advogado, mas de todo profissional que tem uma formação técnica. O médico, o advogado, o contador, o engenheiro. O profissional liberal, por exemplo, ele acha que ser profissional liberal, ele está fadado a ser o centro de tudo. Entregar a parte técnica ali. É ele, uma secretária, você pega o médico, é ele, a secretária e acabou. Ele tem um limitador de tempo e de possibilidade de escala que é a agenda dele. Se ele não tem, quantas vezes a gente não liga num médico para marcar uma consulta e o cara só tem agenda para 6 meses? Ele não tem visão de empreendedorismo na medicina. O advogado não tem visão nenhuma de negócio. Hoje eu não sou mais um advogado, eu sou um empreendedor da área jurídica. Legal. Esse é meu papel hoje. Eu dou opiniões e processos, eu tenho que saber a parte técnica? Tenho. Mas é muito mais posicionamento para liderar e para tocar um escritório adiante, tocar um negócio adiante, do que ser o advogado tradicional. Então essa é uma cultura que a gente tem implantado. E nessa jornada de 16 anos, eu entendi que para eu poder sair do ponto A e ir para o ponto B, ou do B para o A, tanto faz, eu tinha que ter pessoas ao meu lado que compartilhassem dessa cultura, compartilhassem dessa visão e me ajudassem a construir esse caminho. Então, hoje eu tenho 3 sócios diretos, mais alguns sócios indiretos, em outros negócios, mas os 3 sócios hoje que estão dentro da TT&Co, que é o Igor, o Pablo e o Léo, são pessoas que estão comigo há muito tempo. O Pablo foi meu estagiário. Olha. Quando a gente começou um departamento comercial, ele era o cara que ligava para as empresas e eu era o cara que ia para a rua vender. A gente falou de ego agora há pouco, a gente conversando ali, né? É uma coisa que o advogado fala, eu vou vender? Imagina, é cultura. Se eu não vender, eu não saio. Como é que eu vendo o meu trabalho? Ontem foi dia do vendedor.
Parabéns, parabéns aos vendedores, vendedores. né? Nós somos vendedores porque a gente vende todos os dias. E tudo, né? Não Tudo. só vende, você só não vende só seu produto, você se vende, vende a sua empresa, você vende tudo. Quando eu fui conquistar minha esposa lá, 25 anos atrás, quase 26, eu tive que me vender para ela. Com certeza. Né? A gente vai procurar um emprego. Eu brinquei ontem que foi dia do vendedor. Meu primeiro emprego CLT foi numa loja de tênis, onde eu entrei como empacotador da loja e eu tive que vender uma música. E a hora que te fala, canta uma música que você tem que vender ela. Que música que vem na minha cabeça? A primeira que veio era um pagodinho, foi a primeira que apareceu, eu cantei errado ainda, mas vendi. Então a gente está o tempo todo vendendo. Então, quando a gente fala dessa coisa de formar pessoas, de delegar, de construir, é uma construção de longo prazo. Então eu tenho que olhar para dentro do meu time, entender quem é que está disposto, porque tem um preço a ser pago, tem uma construção. Hoje tem uma dificuldade muito grande com os mais jovens, porque eles são mais imediatistas. Eu venho de uma geração onde tudo tinha que ser construído, a gente entende que o prazo é muito maior. Então eu sempre falo para as pessoas dentro do escritório, se vocês querem subir de cargo, vocês querem melhorar a posição de vocês, formem um sucessor. O sucessor ele tem que ser formado não para tomar o seu lugar, mas para te dar a oportunidade de chegar no próximo degrau, de subir para o próximo passo. Fantástico. O Pablo foi meu estagiário, hoje ele é meu sócio. O Igor entrou no escritório, ele foi por indicação de um professor que eu tinha na faculdade, ele foi estagiário desse professor, aluno desse professor, e ele me indicou o Igor. O Igor é meu sócio. Legal. O Leonardo é um amigo de mais de acho que uns 20 anos, ele me entrevistou para ser estagiário num escritório que ele trabalhava, porque ele já era formado. Ele era chefe dos estagiários e acabou virando meu amigo, hoje é meu sócio. Olha. O Gustavo, que é um outro sócio que a gente tem na operação de contabilidade, o Gustavo eu conheci numa pós-graduação, poxa, a gente teve afinidade, igual a gente aqui, pô, conectou, bacana, trabalho bem feito, vamos nos juntar e fazer negócio juntos. Então a gente foi construindo um monte de relações que mostram que a coisa funcionou, porque a gente chegou até aqui. Como é que vai ser adiante? A gente tem que manter essa cultura de esse pessoal formar sucessor, formar, né, novas pessoas que possam assumir as funções delas e a gente continuar avançando. Então eu acho que é uma questão de cultura, de visão e de entender de novo que sozinho a gente não faz nada. Olha que legal, né, Catal? E a gente bate bastante nesse ponto de cultura aqui. E muitas empresas, a gente até falou no Cresce Organiza, e tá tudo bem. Tá tudo bem porque a gente precisa pôr dinheiro no caixa para pagar as contas e se virando. A realidade é essa. Mas acabam negligenciando a questão da cultura, né, Catal? A gente ouve muito nisso nos lugares que a gente participa, né? Com certeza, né? Porque quando a gente fala de cultura, todo mundo achava que era uma coisa ali pautada numa pedra, né? Que não poderia ser alterada. E quanto mais eu venho estudando e entendendo sobre o projeto, a cultura em si, ela faz a estratégia acontecer. Então depende do momento. A cultura, ela pode ser alterada, né? Mas tem coisas que são inegociáveis, igual você falou. Por exemplo, essa parte de delegar, de formar pessoas, igual o Fernando colocou. E eu vejo assim, ó, que até voltando um pouquinho na sua parte pessoal, quando você tem o contexto ali de delegar, você tem um planejamento também da agenda e é super importante para o empresário. Então, para você ter esse tempo de 1 ou 2 dias com a sua família, está na sua agenda, não está? Sim. Então, olhando todo esse contexto, né, o que é interessante aqui de insights para empresários? A importância de ter esse planejamento, porque senão, se deixar a agenda a técnica, a agenda, né, de trabalho, Consome, né? de fato consome. E aí você acaba não tendo tempo de cuidar de outros pilares também que são importantes. E aí é só essa confirmação, né? Então sua família também está presente na sua agenda. Senão, de fato, o negócio acaba tomando um corpo que você fala, meu Deus, né? Não estou conseguindo nem ver. Porque eu já passei por experiências assim, né? No banco. Viajava muito para o sul do Brasil. Então, automaticamente, você não tinha esse tempo, né? De, às vezes, ver um filho crescer. Nossa, já está falando isso, né? Então, eu vejo a importância desse planejamento. Legal. Isso é de extrema importância. E no meu caso eu tenho mais um desafio, que é uma criança autista, que ele requer muito mais atenção. Então a minha esposa, a Melissa, ela é uma heroína. A mãe de um autista, a gente já viu estudos que dizem que o nível de estresse dela se assemelha a um soldado na guerra. Não sei se vocês já viram isso. E eu ainda tenho essa missão de olhar para ela, de empoderar ela, de dizer para ela que ela é importante, que ela, apesar de ter largado a vida profissional,
durante muito tempo, está retomando agora, né, decidiu voltar à atividade de negócios e tal. Esse tempo que ela passou ali trouxe um aprendizado enorme, trouxe valores que a gente criou enquanto família, que são inegociáveis, quando a gente fala de cultura, é isso, a cultura ela é dinâmica, você está sempre revisitando ela e fazendo ajustes, mas tem coisas que são inegociáveis. Então ela tem as suas cláusulas pétreas, vamos puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? É que nem a Constituição, tem coisas que a gente não muda. E tem coisas que a gente vai ajustando e ela vai se adaptando àquilo que está acontecendo naquele momento, ao mundo dos negócios, né? Então, isso é de extrema importância. Eu já vi empresários dizendo, olha, terça-feira é um dia que pode acontecer qualquer coisa. Eu almoço com a minha esposa. Legal. Você tem que estar na tua agenda, né? Que nem você comentou. Então eu tenho que ter um espaço na minha agenda para eu ir buscar meus filhos na escola, para eu levar meus filhos na escola. Buscar às vezes é mais complicado porque é no meio do dia, mas levar na escola, para almoçar com a minha esposa, tomar um café da manhã com a minha esposa, ir na academia com ela e depois eu vou cuidar da vida e fazer aquilo que não está no âmbito familiar. Sensacional. Isso tá ligado à alta performance, Não, né? com certeza. E até assim, o pessoal deve falando, pô, eles já estão conversando aí há 15 minutos e não falaram diretamente de negócios. Eu entendo muito, e isso está muito relacionado com vendas, né, Catal? Que 80% em vendas é relacionado ao emocional. Então, o que eu estou falando? Que se eu não tiver um bom emocional, eu não vou conseguir vender. Porque vendas é não, 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 não. E um sim lá no... Mais um não aí, põe mais um. Mais um não. E um fim no final. E eu acho que para o empresário, para o gestor, é muito isso. E ele acaba priorizando todas as outras coisas primeiro. E, de novo, não está errado. Mas se o cara não tiver esse ajuste familiar, da saúde, a gente bate muito na saúde. Olha como você se transformou Sim. nesse período e eu tenho certeza que a sua energia, a sua eficiência é 10 vezes maior. Porque, cara... a gente fica muito melhor estando saudável, né? Você fica... tem mais disposição. Você fica com gás a toda a prova. Quase não tem cansaço, porque você administra isso muito bem, né? E olhando, batendo de novo na cultura, é um negócio que parece que é muito de estar na pedra ou estar na parede. É muito difícil. E até a gente, né, Catal? A gente tem essa dificuldade de pôr na prática. O que você faz diferente nas suas empresas ali que realmente... é a chave da cultura para dar certo? O que você cuida, o que você olha, como que você coloca a cultura realmente na prática ali no dia a dia? É muito difícil quando a gente fala da cultura, de você manter ela equilibrada e todos estarem ligados a ela. E às vezes você tem que tomar decisões difíceis e cortar na raiz aqueles que estão jogando contra. Não tem como. O ser humano ele tem dificuldade muitas vezes em entender qual é o padrão a ser seguido, a seguir regras. A gente enfrenta desafios. Não é porque a gente conseguiu construir algo ao longo do tempo que tudo funciona perfeitamente. Não existe estabilidade, né? A gente tem sempre algum gargalo acontecendo e que a gente precisa cuidar. Quando fala de cultura, a gente tem realmente lá padrões que a gente diz, olha, isso tem que ser seguido. Isso não quer dizer que todos seguem. Né? Então... eu, enquanto CEO da companhia, no cargo que eu ocupo, eu acho que eu tenho que cuidar de gente. Então, hoje, quando eu olho para dentro da empresa, eu tenho 2 departamentos que estão sob a minha responsabilidade, eu tenho 2 pessoas que estão na liderança desses departamentos e que eu tenho um alinhamento muito bom com elas. E que a gente tem trocas frequentes e vamos ajustando a cada semana a rota para que a gente mantenha. Então, um é o departamento de gente e gestão, a gente chama de gente e gestão, mas é o antigo recursos humanos, que eu tenho uma pessoa de extrema confiança que está alinhada comigo e sabe que nós temos que cuidar de pessoas. Olha. E quando eu falo de cuidar de pessoas, não é só cuidar de remuneração. Eu tenho que cuidar de saúde mental, eu tenho que entender se essa pessoa está sendo... tá agregando valor ao time, se ela... tem algum individualismo que causa problema dentro da equipe, se ela está sendo contrária ao que a gente entende como correto na questão de valores, de propósito. Então, é um desafio constante. Legal. E, às vezes, a gente tem que cortar na raiz, tem que cortar na pele. Demitir alguém que nós não gostaríamos de demitir,
porque essa pessoa tem desalinhamento com aquilo que a gente entende como correto. Aquela história da laranja podre, né? Fazendo um paralelo, mas é muito disso. Faz todo sentido, né? Não tem muito para onde correr. Se você está vendo que ela está destoando e ela está contaminando o ambiente, fazendo com que o ambiente se torne um ambiente ruim, você tem que cortar. Mas tem, até aproveitando o gancho, tem muito empresário que não faz, Fábio. Ele demora para fazer, a hora que vê já é tarde demais. E às vezes até está evidente para ele e às vezes não. Então, quando está evidente, ele... Cara, eu acho que é um grande insight já da nossa conversa aqui, ele poder tomar realmente essa decisão. Cara, toma a decisão. Mas não é fácil, Fernando. Isso acontece dentro da minha empresa. Eu vejo que às vezes... Porque eu tenho um pensamento e eu sou muito objetivo. Só que não é todo mundo que tem essa objetividade. Às vezes a pessoa fica com dó. Ah, porque eu gosto. Legal, eu gosto. Mas a gente não está num ambiente onde eu tenho uma ONG, eu tenho uma companhia que eu tenho 40 e tantas pessoas que dependem dessa companhia, 40 e tantas famílias que dependem desse negócio continuar avançando, e eu não posso ser negligente de permitir que alguém faça com que as coisas não aconteçam da forma... ou comprometa os resultados que a gente precisa alcançar. Nem eu mesmo. Eu converso com os meus sócios e eu falo para eles, eu não vou permitir nunca que nenhum de vocês e nem mesmo eu jogue contra aquilo que a gente tem de valores, de princípios e de objetivos. Perfeito. Então, quando eu falo de pessoas, eu me incluo nisso. A gente falou agora há pouco de alguns casos, a gente conversando ali. Será que a cadeira que eu ocupo hoje, eu tenho capacidade de ocupar essa cadeira? Já não está maior, né? Porque assim, eu ser sócio da empresa, ele é um instrumento jurídico que me permite receber dividendos dessa companhia. Não quer dizer que eu tenha que ocupar o cargo A, B ou C. Talvez eu tenha que ter a humildade de entender que esse cargo não me compete mais e trazer uma pessoa que tenha maior capacidade do que eu. Legal. Às vezes eu não consigo formar alguém dentro do meu time que vá me substituir. E talvez eu tenha que trazer de fora. Não é o que a gente prega como cultura. A gente sempre quer trazer o time e criar essas pessoas. Mas às vezes é necessário fazer um movimento mais rápido e corrigir rotas trazendo alguém do mercado. Legal. A gente tem feito isso em alguns cargos de liderança no escritório, em algumas posições. Então, eu preciso observar, quando eu falo de pessoas, o meu comportamento, o comportamento do time e o comportamento dos sócios. Será que esse sócio realmente cabe nessa cadeira? Eu tenho que fazer um movimento e trazer outra pessoa e dar uma outra direção para esse sócio. E é legal você falando o meu comportamento, né? Porque tem muito dono que preza e pede muita coisa e o comportamento é terrível. Ele é totalmente desalinhado com a própria cultura, né? Ele não faz nada do que ele fala. E aí todo mundo fica confuso. Fala, pô, o cara pede ética e não é ético. Pede para cuidar das pessoas e não cuida das pessoas. Pede resultado e nem mesmo ele tem resultado. Fica, não fecha. Mas você vê que uma coisa assim, como é que eu vou falar que eu cuido de pessoas se eu chego e surpreendo alguém com uma demissão sem que essa pessoa saiba o motivo pelo qual ela está sendo demitida? Isso não é cuidar de pessoas. Então, assim, já aconteceram algumas vezes de a gente ter situações específicas e eu pedi autorização para um sócio que cuida daquele time de eu conversar com uma pessoa. Porque eu sei do potencial que aquela pessoa tem e às vezes ela está num momento ruim. Eu até brincava, tinha uma pessoa lá que eu falava, eu sou corintiano. Vixe. Né? Sofredor, hein? Sabe o Yuri Alberto quando não fazia gols? Que nem aconteceu recentemente. Às vezes o cara tá numa fase ruim, de repente ele vira artilheiro do campeonato de novo. E todo mundo começa a duvidar dele, né? Exato, ele duvida dele. E muita gente sabe que ele tem potencial. E às vezes ele duvida dele. Vou dar até um exemplo agora do Palmeiras, né? Vou puxar minha sardinha. Do Vitor Roque. Quando chegou no Palmeiras, cara, pagaram 25 milhões de euros nele. A expectativa lá em cima. O cara não tropeçava na bola, mas todo mundo sabia que o cara era muito bom. E falta de confiança, porque vinha de 2 clubes que não tinham dado certo. E começou a deslanchar. Eu acho que vai muito nessa linha. É isso. Às vezes a pessoa... Então, a gente teve o cuidado, em alguns casos, de chamar a pessoa. Eu chamei. Vem cá, senta aqui comigo. Eu não quero falar com você de resultado, eu quero saber o que está acontecendo com você. Você está com algum problema? Perfeito. Tem algo que eu posso fazer? As portas estão abertas aqui. Não existe ego de, você não pode falar comigo porque eu sou CEO. Isso é bobagem. Eu sou o cara do chão. Se precisar ir pro Ceasa fazer uma reunião, pisar na lama, ir na feira, eu vou. Bora. Eu sou assim.
eu sou muito hands-on, sabe? Eu faço o que tem que ser feito. Eu não fico esperando. Então, que é uma coisa de cultura também. Mas não é todo mundo que é dessa maneira. Então, Legal. eu preciso praticar, dar o exemplo para poder exigir que as pessoas... Senão eu vou ter um comportamento que não tem nada a ver com aquilo que eu prego como cultura, que nem você comentou. Legal. Eu vou até dar um exemplo aqui, que talvez valha de insight para o nosso público, que a gente está aplicando. A gente, cara, tem muito problema. É uma empresa de 4 anos só, que cresceu muito rápido. E depois eu quero até entrar nesse tema. O ano passado foi um crescimento exponencial e depois tudo que vem passando o nosso país, e isso como consequência dos negócios. Mas a gente começou a aplicar agora 3 pontos fundamentais que impactam a cultura. Primeiro, feedback. Eu acho que muita gente falta, e a gente faltava fazer isso. A gente está retomando a linha do feedback constante, o one-on-one. E até legal que a gente estava conversando com um consultor nosso da V4, ele falou, cara, o one-on-one basicamente o feedback é mais formal, você realmente analisa o resultado do cara, comportamento e etc. O one-on-one, depois de 15 dias, que é importante, é para saber, cara, você tá bem? Você não tá louco? Você tá tudo certo? Tá tendo algum problema? Porque às vezes essa distância de líder e liderado, na correria do dia a dia, não tem esse 30 minutos que às vezes você resolve um problema gigante. E pega na raiz ali e não transforma numa coisa que já poderia ter evitado no começo. Então, é uma segunda dica. E a terceira, que envolve um pouco de cultura, formação, é um coach técnico. Qual o nível do seu colaborador e o quanto você está treinando nele? Ele é sênior, pleno ou júnior? E quantas vezes eu estou falando? E a gente está implementando isso para justamente a gente ter menos ruído. Então, o feedback, o one-on-one e o coach técnico, eu acho que começa a organizar alguma coisa. Então, se vale de dica aí para vocês, comecem a fazer. Porque na correria do dia a dia, muitas coisas se perdem na empresa. A gente, é óbvio, de novo, vida real. As coisas não são tão fáceis como parece na internet, né? A gente estava falando um pouco disso. E até entrando nesse tema, fala-se muito hoje, cresce e organiza. Cresce e organiza é progresso, depois ordem. Eu acho que vale, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em vendas, porque eu acho que empresas que não vendem, pode ser as melhores empresas do mundo, mas elas não vão se sustentarem. Porém, depois de um crescimento muito exponencial, você acaba deixando um buraco muito grande se você não for organizando. E com a gente aconteceu no ano passado isso, a gente cresceu bastante, e você falou que vocês cresceram demais, e esse ano a gente veio tendo problema com pessoas e com processos, etc. Como que você vê isso e como que você organizou? Como que você passou por isso no meio de tudo que a gente vive no nosso país? Eu estou passando por isso agora. A gente teve um crescimento de 2023, que foi quando a gente deu uma roupagem nova para o negócio. Saiu daquela coisa do escritório de advocacia tradicional e se tornou uma empresa com um hub de serviços tributários. Tá bonito falar ecossistema, mas é um hub de serviços tributários. A gente agrega hoje todos os serviços na área tributária, fiscal, contábil que uma empresa precisa. Então essa roupagem nova aconteceu em 2023. E a gente teve um boom de crescimento. 23, 24... E chegou em 25, veio o movimento de um novo escritório, de um novo ambiente muito maior, com novas exigências, regras de corporativismo mais evidentes. E aí, boa parte do time não entendeu. E aí a gente teve que fazer um trabalho interno de, mostrar para eles que o momento era outro, que se a gente quer crescer, essa coisa do cresce, depois organiza, essa organização ela é necessária. Total. E a exigência também vai acompanhar. A postura que a gente quer deles vai acompanhar. Então, teve gente que não aguentou. Falou, bom, não é para mim. Ficou a cadeira, né? Aquela coisa da cadeira que eu comentei, ficou grande. Então, a gente teve que fazer mudanças no time, ajustes no time, e estamos no meio desse processo. Trazendo pessoas de mercado, porque o time não conseguia assumir mais aquela responsabilidade. E organizando isso, mas a cultura, de novo, tá lá. Todo mundo, a gente se mantém firme nela. E olhando para dentro do time, tem muita gente que comprou a ideia, que entendeu que isso era necessário. Então,
quando eu tenho pessoas que colaboram com a manutenção e que são guardiões disso que a gente prega como cultura, eu também tenho propagadores disso internamente que me ajudam a fazer com quem está chegando que se mantenha nesse propósito, que se mantenha alinhado com o que a gente quer. Legal. Então, isso é um ponto. Só que quando eu falo de crescimento, Fernando, e aí eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, eu sou totalmente favorável, e isso aconteceu conosco, de cresce e organiza, cresce e organiza. Mas quando eu olho para o mundo empresarial, eu vejo que existem coisas que podem comprometer esse crescimento. E aí, falando especificamente da área tributária, é muito comum eu receber pessoas, receber novos clientes que, por orientação de profissionais da área contábil, principalmente, dizem, você está crescendo? Abre mais uma empresa, abre mais uma empresa, abre mais uma empresa. Recentemente eu recebi um com 17 empresas no Simples Nacional. O cara era um mágico, não era? Eu falei para ele, vem cá, você tá pegando CPF onde? Comprando na Praça da Sé? Porque ele precisa de 17 CPFs diferentes para empresas diferentes. Isso é uma prática muito comum no mercado. Isso, para mim, é muito arriscado. Então, eu preciso crescer, mas tem pontos nesse crescimento que não dá para eu deixar para organizar depois. Porque pode me custar a manutenção daquele negócio. Pode não ter volta, né? Pode não ter volta. Você imagina que 17 empresas, se ele recebe uma autuação do fisco, eles tiram ele do Simples Nacional, vão tributar a diferença para o lucro presumido. Isso pode representar milhões e milhões e milhões em multas que ele não vai conseguir pagar. Legal. Vai quebrar o negócio. Então, tem algumas coisas que elas não podem esperar para depois. Muitas podem. E eu fiz isso ao longo dos anos e muita gente faz isso. Mas tem pontos, questão financeira. Como é que eu tomo crédito no mercado sem controle nenhum, sem encaixar isso no meu fluxo de caixa? O Catal estava comentando ali antes da gente começar. Será que o que eu estou tomando de crédito ele me mantém saudável no longo prazo? As pessoas... Planejamento. Pô, eu estou crescendo, mas eu preciso ter um planejamento de médio e longo prazo. Eu não posso planejar só o ano que vem. Isso, eu tenho variáveis de política. O ano que vem é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo. A gente sabe que é um ano desafiador de muitos feriados. Dá até arrepio. Como é que a gente faz? Então eu preciso me planejar. Eu preciso ter um mínimo de organização para crescer. Pode não estar tudo organizado, mas eu preciso ter um mínimo. E aí, quando eu falo de finanças, quando eu falo de questões tributárias, a gente está passando por uma transformação grande na área tributária. Vem um cenário aí desafiador demais que o empresário não está olhando. Legal. Por mais que ele esteja nessa fase de cresce, depois organiza, se ele não olhar para o cenário do próximo ano, que começa a mudar a partir do próximo ano, pode ser que ele quebre. Ele pode deixar de existir. Muitos vão quebrar. É uma afirmação isso. Muitos vão quebrar. Por quê? O cara que se sustenta sonegando imposto. Não vai ter mais chance. Não vai. A Receita Federal está lançando um sistema que é 150 vezes mais eficiente do que o sistema do Pix. Como é que eu vou esconder dinheiro? Eu vou receber dinheiro na minha conta e não tenho origem desse dinheiro. Esquece, vai acabar. Não tem como. Então esse cara que está no mercado dessa maneira vai deixar de existir. E aí abre espaço para quem está se planejando. Legal. Então eu posso crescer e organizar depois, mas eu tenho que ter alguns parâmetros para isso e algumas coisas que eu não posso deixar para amanhã. Vou puxar a sardinha para o nosso lado e depois vou perguntar nesse ponto. Porque a gente entende que do mesmo jeito que tem um momento para organizar o tributário, tem um momento certo para tomar o crédito também, né, Catal? Então, primeiro para você, qual que é o momento certo para se tomar o crédito? Bom, crédito, né? O Fábio está aqui, a gente estava conversando até antes aqui desse bate-papo. E olha que interessante, muitas pessoas vão buscar o crédito numa situação mais ali de urgência, né? Mas olha quanto o crédito pode ser usado como uma alavanca para os negócios, né? Seja para fluxo de caixa. Se for olhar uns dados em relação a empresários, hoje a gente tem uma população empresarial de 69% que hoje está, querendo ou não, com alguma pendência em bancos, já enfrenta alguns desafios. E tem também a questão do fluxo de caixa. A maioria das empresas não aguenta mais que 28 dias. Então, a importância do crédito inteligente é isso que a gente quer falar aqui, né? No seu caso, quando você olha assim, a questão do crédito inteligente, ele é usado como alavanca de negócios, como proteger o fluxo de caixa, querendo ou não, se tem dinheiro, você faz melhores negociações. O negócio não é
ou na venda? É às vezes até na compra, então a gente atende indústrias e vários tipos de empresas, né? Como que você vê, por exemplo, essa questão do crédito inteligente nesse momento de reforma, onde a gente percebe, sim, que muitos impostos, né, vão aumentar, então automaticamente algumas margens ali vão ser, né, impactadas. Como que você vê isso? Catal, eu acho que tem um oceano azul pela frente para o trabalho que vocês fazem, por exemplo. Por que eu digo isso? Hoje, o empresário ele se financia com o dinheiro do imposto. Ele usa o dinheiro do imposto que ele cobra na venda do produto dele para cumprir esses 28 dias para o fluxo de caixa dele. Por quê? Eu vendo, eu recebo integralmente o dinheiro, trabalho esse dinheiro e eu só vou pagar o imposto no mês seguinte. Sim. Né? Então, essa é a regra geral hoje. Se eu estou num sistema de não de competência, mas de caixa, eu vou pagar o imposto quando eu receber o dinheiro, e aí é outra sistemática. Mas basicamente ele se financia com o dinheiro do imposto. Quando ele tem um problema financeiro de caixa, o que ele faz? Ele não paga o imposto e usa esse dinheiro para continuar operando. Isso vai acabar. A gente tem um cenário de reforma tributária que, além do aumento de tributação, além do desafio que ele tem de organização, o principal ponto dela é ligado ao fluxo de caixa da empresa. Por quê? Com o sistema de split de pagamento, o split payment que está lá na reforma tributária, quando eu faço uma venda eletrônica, ainda não tem uma data para isso começar, mas eu acredito que vai começar muito rápido. Eu vendi um produto por R$100. Hoje o imposto está incluído, é por dentro que a gente fala na área tributária. Ele não vai mais ser por dentro, ele vai ser por fora. Então eu tenho lá R$100, eu sei que a alíquota deve ficar em torno de 28%, R$28 desses R$100 é imposto. Quando passar o cartão na maquininha, de qualquer uma dessas operadoras de cartão, na minha conta vão cair R$72 e os outros 28 vão direto para a conta do governo. Isso que é o split, ele já vai splitar para cada conta. Exato. O seu valor correto. O split, a gente utiliza já split hoje, porque tem muitos trabalhos que a gente faz em parceria com outros escritórios. O cara não tem uma área tributária, ele agrega o meu portfólio, vende um serviço para o cliente dele, a gente cobra num único boleto. Quando bate o boleto no banco, automaticamente ele divide. E a Receita Federal até soltou uma instrução normativa dizendo que a tributação é só em cima daquilo que eu recebo. É uma prática comum de mercado. O governo vai fazer isso com o imposto. Ou seja, eu antes contava com R$100 na minha conta na venda daquele produto. E eu trabalhava esses R$100 por 28 dias. Hoje, com a reforma tributária a partir do ano que vem, principalmente 2027, entrando em vigor e funcionando o sistema do split, acabou. Entra 72 na minha conta, ao invés de 100. Como é que eu faço com o meu fluxo de caixa? Então, o crédito tomado de maneira inteligente e planejado, porque não adianta eu tomar um crédito hoje, ter um espaço curto de pagamento que não cabe no meu fluxo de caixa, tem que ser uma construção. Perfeito. Então eu imagino que a Avante faça isso. Senta com esse cliente, constrói esse cenário de tomada de crédito, de fluxo de pagamentos e de... É um cenário de consultoria até. Sim. Não é simplesmente chegar no banco e dizer, tem R$100 mil aqui para eu pegar de crédito, eu pego e pago em 12 vezes. Não é isso. Você vai construir isso. Então, eu vejo que é um oceano azul, por quê? Eu atendo empresários de todos os setores. O setor de supermercados, por exemplo, é um cenário que eles trabalham com uma margem apertadíssima, tem baixa visão sobre esse tipo de questão, baixo nível de conhecimento sobre esse tipo de questão, e muitas vezes eles estão apertados financeiramente e acabam tomando crédito nos bancões aí, de maneira desorganizada. Então, ter alguém que olhe para dentro dessa operação e construa essa tomada de crédito inteligente é algo que vai fazer toda a diferença na perpetuidade da empresa. Olha que legal que você falou, e a gente comentou isso, tanto ter alguém assessorando no tributário, porque pensa, você tem R$100, entra 72, 28 você vai pagar na cabeça. Vai ter esse desencaixe ali no caixa, que era o dinheiro que eu trabalhava. 28%, é óbvio que isso aí está dentro da margem, mas tem empresas que não rendem 28%. A Sim. rentabilidade, a linha final dela não... Cara, eu falei de supermercado, a margem deles é de 6%. Olhe lá. Quando tinha a bandeira dia, que muitos viraram franqueados dia, era 3%, 4%. Olha que loucura, trabalhar numa margem dessa. É óbvio que o volume compensa. Sim. E o negócio torna-se atrativo,
mas vai ter um buraco gigante, tanto da parte tributária quanto financeira. E quem não entender realmente vai ficar fora do jogo. E qual o grande problema quando o cara vai no banco? O gerente do banco, ele quer vender o empréstimo, quer empurrar o produto. Ele não olha realmente com o empresário e faz essa assessoria financeira, falar, cara, vamos dar uma olhada. Para que é isso? Onde vai ser empregado? Como que a gente vai usar? E se realmente vai caber? Ou vamos buscar a melhor alternativa? Eu acho que é super importante esse olhar para o cara sustentar o seu negócio. Porque quando você fala de oceano azul, cara, legal. Provavelmente vai ter muita oportunidade para nós, como crédito, atuar. É um desencaixe que o cara já pode começar a olhar. Inclusive, que aí eu acho que entra o planejamento tributário e financeiro, ele já tem que olhar agora, porque assim, se ele já usa, como que eu vou mitigando até chegar para que eu não precise usar? Esse é o melhor jeito. Eu entendo o meu fluxo de caixa antes dele dar problema. Na hora que eu estou dentro do buraco e não saio. Já tenho um problema aqui, que eu utilizo isso aqui. Como eu me programo para sair? Que é a mesma coisa que eu falo do time do crédito, o melhor momento para tomar crédito é quando você entende que você vai ter um buraco no fluxo de caixa e você toma antes. O crédito, o time correto para tomar crédito, tem batido nisso. É antes de precisar do crédito. Quando você tem a visão que vai precisar. Porque antes você tem um score melhor, você tem melhor condição comercial, melhor prazo, você tem melhor tudo. Inclusive você tem aprovação. Que grande parte das pessoas ou dos empresários que precisam de crédito não tem nem aprovação, é uma dificuldade. Sim. E o cara que se programa, ele consegue tomar uma melhor linha de crédito. Qual é o time? Falei de crédito, que o melhor time é antes do crédito. Qual o time para o empresário, que a gente entende aí que 85% dos empresários são micro e pequenos empresários, e ele sempre está crescendo ali. Qual é o time correto para ele olhar para essa questão tributária e ajustar? Falar, opa, estourei meu primeiro simples aqui, abro meu segundo, terceiro, meus 18 aí, ou já começa a estruturar isso? Que momento que ele tem que olhar isso para ele não se perder depois? O ponto que você trouxe é de extrema importância. Eu vou, antes de responder especificamente isso, eu vou te dizer que a área tributária e a área financeira, elas andam de mão dadas. Quando eu vou para uma reunião que está o CFO da companhia ou o gerente financeiro, eu adoro, porque eu estou falando para ele de resultado no caixa dele. Tanto o trabalho do crédito quanto o trabalho do tributário vão ter impacto direto no fluxo de caixa deles. Legal. Então, quando você vai falar com o contador da empresa. É um calcanhar de Aquiles que eu tenho. Porque o contador acha que eu estou lá para fiscalizar o trabalho dele. Não é isso. Eu estou lá para melhorar o trabalho dele. Porque ele tem a visão contábil. Nosso time é um time multidisciplinar. Eu tenho contador, eu tenho economista, eu tenho advogado. Então a gente entra para solucionar questões e planejar de maneira eficiente, levar inteligência tributária para o negócio. Legal. Que é o que vocês fazem com crédito. Então esse é um ponto muito importante. São trabalhos que corroboram para o mesmo objetivo, que é melhorar fluxo de caixa e ajudar essa empresa a perpetuar. Tendo eficiência financeira, é igual você falou, qualquer percentual, pega no mercado aí que tem 5, 6, que você consegue ganhar 1%, cara, pro cara é 30%, 20% na linha final a mais. Fernando, vou falar do supermercado, né? A margem deles é muito apertada. Hoje, no sistema atual tributário, você imagina que cada produto que ele vende, geralmente eles têm uma média de 12 mil itens na prateleira. Cada produto tem uma regra tributária diferente. Nossa então, senhora. o achocolatado de 300 gramas, ele tem uma tributação que o de 500 tem outra. O pão, eu tenho um código que a gente chama de NCM, que é uma nomenclatura, como se fosse um CPF do produto. Que, na regra geral do pão, ele é tributado. O pão francês não é tributado. Só que como eu sei que o pão francês não é tributado? Olhando a descrição do item. Então, eu tenho várias coisinhas no meio disso que trazem impacto negativo. Então, quando eu faço um trabalho, por exemplo, de auditoria nesses supermercados, invariavelmente eu vou encontrar dinheiro que ele perdeu, que ele pagou além do que ele deveria. É um trabalho que a gente executa todos os dias eu encontro alguns milhões de reais que ele pagou além do que ele deveria. Legal. Você imagina que num mundo de 12 mil itens, o que eles mais vendem está ali em torno de 450 produtos.
Vou pegar o pão de novo, é um exemplo que eu adoro dar, porque o pão francês está no nosso dia a dia, tá? É um produto que é consumido todos os dias na casa de todos os brasileiros, salvo exceção. A minha esposa adora. Quem não gosta, às vezes eu não devo comer, mas eu como, eu adoro. Tira o miolo. Dá menos culpa, né? Você imagina que se ele vende R$1.000 de pão por dia, que não é só isso que vende numa padaria, no supermercado, e ele tributa isso errado, só no PIS e no COFINS, ele vai pagar 9,25 de tributo sem dever pagar. Nossa. São por dia, a cada R$1.000, R$ 92,50. Faz isso vezes 30, vezes 12. Já é maior que a margem dele. É inclusive. muito grande. Num rol de 450 produtos, se ele errar 10... quanto dinheiro ele não está perdendo? Demais. Então, é isso. Quando eu faço um ajuste tributário, eu melhoro a margem dele, de 5 para 6, de 6 para 6,5. 0,5% numa operação do tamanho de um supermercado, qualquer supermercado que seja, faz muita diferença. Sim. Então, é sobre isso. Qual é o momento adequado para esse cara fazer planejamento tributário? É desde o dia 0. Só que o empresário ele acha que fazer planejamento tributário custa muito dinheiro. É caro, não é para mim, isso é para os grandes. O meu mercado não é dos grandes, eu não gosto de atender empresa grande. Já atendi empresa que fatura 10 bi. Só que eu demoro 1 ano e meio para negociar um contrato com esse cara, ele já tem uma baita de uma estrutura, eu vou lá só para encontrar mais uma coisinha. Eu gosto de atender o pequeno e o médio, porque é o empresário que eu falo direto com o dono, que eu consigo mostrar resultado para ele efetivo. E é gratificante quando você escuta, como eu ouvi uma vez e me emocionou aquilo, de um empresário que era dono do supermercado. Numa reunião, a gente estava entregando um projeto para ele virou e falou: eu nunca imaginei que uma empresa como a minha pudesse ter um trabalho tão legal como esse. E aí você olha e fala: estou no caminho certo. Olha. Então, planejar a área tributária, a área financeira, é desde o dia 0. Só que, culturalmente, eles não entendem isso. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho muito mais de educação do empresário do que de convencimento de que eu preciso mostrar para ele que há um problema, para elevar o nível de consciência dele e ele entender que ele precisa olhar para a área financeira, a área tributária. O Catal falou uma coisa de extrema importância. Você me perdi agora quem foi que trouxe isso. Mas que o momento da tomada de crédito foi você. Uhum. É anterior ao problema. Eu vou dar um exemplo que não é nem ligado ao que a gente está falando aqui, mas a recuperação judicial. Teve um boom de 2024 para cá de recuperações judiciais. O empresário vai e entra na recuperação judicial quando ele já está agonizando. Está errado. Dá para entrar antes. Ele tem que entrar antes. Eu tenho um cliente que fez isso. Ele visualizou um cenário de dificuldade, ele estrategicamente se preparou, entrou em recuperação judicial. Depois de 2 anos ele estava saindo da recuperação judicial. Porque ela serve exatamente para você evitar um problema maior. Então, enquanto ele estava saudável, tinha crédito, mas ele tinha um cenário pela frente que ele enxergou que teria um problema, ele fez um plano de recuperação judicial, entrou e saiu dessa recuperação muito rápido. Beleza. A maioria das empresas entram na pedida de crédito, eu imagino, agonizando, aí fica mais caro, os juros é mais alto, a aprovação é difícil. Entram no pedido de recuperação judicial quando não tem mais jeito de salvar a companhia, só vai ganhar tempo, mas vai ganhar tempo e vai quebrar lá na frente. Então, em tudo que a gente faz, se eu me antecipo ao problema, eu tenho muito mais condições de sair desse problema. Muito mais condições de me tornar mais forte depois daquele desafio que eu vou enfrentar. O timing é tudo, né? É tudo, é tudo, é tudo. Você vê a importância de ter um especialista, né? Cada vez o mercado vai ficando mais exigente. E não tem como um empresário ter todas essas informações em relação a como tomar um crédito, quando fazer a reforma, né? Então, essa parte do especialista é que faz toda a diferença. Eu costumo falar que o especialista é o que vai com a lupa, né? Igual você falou no pão francês, eu não tinha essa informação. Olha o quanto de margem, olha o quanto de imposto que estão sendo pagos, de forma, querendo ou não, por falta de planejamento, orientação, de forma indevida, né? Querendo ou não, com o especialista, a margem aumenta, né? A tomada de crédito é antes, os juros é menor. Então, a gente vê o quanto andam juntos, né? Essas unidades, né, que um é para crédito, outro é para reforma e várias outras coisas, né? Não, e esse tipo de assessoria eu correlaciono muito igual você falou de bons funcionários. Você ter boas pessoas que te assessorem também, faz total diferença. Você pega um cara do tributário, pega um cara do crédito, pega um cara jurídico, pega não sei o que, tá cercado de gente boa. E não necessariamente isso é caro e impossível da sua empresa pagar. Sim.
qualquer um pode fazer. É igual você falou, você prefere pegar o pequeno e o médio, que é mais ou menos o nosso público também, cara, é o cara que a gente quer falar. Porque vai ficando muito grande, é CFO, controller, não sei o que. Se torna é impossível, né? Um desafio que eu vejo no mundo empresarial é esse, né? Isso a gente tem que tomar cuidado no nosso próprio negócio. Às vezes eu começo a me tornar tão burocrático em tudo, eu começo a colocar regras rígidas em tudo, que para eu aprovar um pagamento de R$10, eu preciso de 3 assinaturas, 3 autorizações. Será que precisa de tudo isso? A empresa fica muito burocrática, né? A gente às vezes peca por querer fazer uma coisa muito mirabolante. E o básico é o que leva a gente até onde a gente está. Foi o básico que me trouxe até aqui. Legal. Foi eu ter essência de olhar para o meu cliente e dizer, eu preciso estar lá numa reunião com ele dentro do Ceasa, no meio dos peixes. É isso que me trouxe até aqui. Por que eu vou perder isso? Por que eu vou começar a me tornar burocrático e só atender o cara dentro do escritório com ar-condicionado na Faria Lima? Perfeito. Não é isso. E a empresa acaba tendo uma obesidade que ela vai ficando lenta. É isso. Ela fica muito lenta. Fernando, meu exemplo, 18 quilos a menos. Eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, eu não tinha a disposição que eu tenho hoje. Então vem cá, preciso de tudo isso? Ou eu posso enxugar o negócio? O Catal falou uma coisa importantíssima aqui. Profissionais bem preparados não vão sentir, tá todo mundo falando de IA, todo mundo com medo de perder emprego por causa de IA. Profissional bem preparado não perde emprego para IA. Perfeito. Seja a área que for. A visão humana, a IA vai ter possibilidade de raciocinar muito mais do que... Tá tudo certo, mas às vezes o cliente quer olhar para o Catal e dizer, pô, obrigado pela sua opinião. Ontem um cliente me ligou, minha área não é trabalhista. E ele está enfrentando uma questão trabalhista, nossa advogada da área trabalhista entrou lá na minha sala e falou, a gente precisa ligar para esse cliente, ele quer sua opinião. Ele me ligou, bateu um papo comigo, pediu a minha opinião, eu dei a opinião e falou, vamos seguir desse jeito, porque ele queria o Fábio dizendo para ele que esse era um caminho adequado para ele seguir. Então a opinião do especialista vai estar sempre presente. E o empresário, muitas vezes, ele é bom em comprar e vender mercadoria, ponto. Ele não precisa entender de tributo, não precisa entender de finança, não precisa entender... Ele precisa saber o que está acontecendo. Precisa ter pessoas que o assessoram de maneira séria e adequada. Mas o que ele sabe fazer de verdade é comprar, vender mercadoria, produzir alguma coisa. Esse é o business dele. Esse é o negócio. E, de novo, não tem problema. Não tem problema. Se ele é muito bom nisso, cara... Segue fazendo o que ele é bom. Que esteja assessorado de bons funcionários e boas pessoas prestando serviço. É isso. Não tem problema. É isso. Para fechar esse bloco da questão tributária... O que o empresário, então, tem que olhar nesse momento e como ele deve se preparar para todas essas alterações e mudanças que a gente vai ter no tributário? Bom, para cada ramo de negócio existe um desafio. A área de serviços a gente vê que vai aumentar a alíquota a carga tributária de maneira bem expressiva. O varejo precisa entender da área tributária para formar preço e entender a questão de fluxo financeiro, a indústria, a questão de insumos, como é que ela vai trabalhar. Então, a orientação principal aqui ela não vai para um empresário, ela vai para todo mundo. Busque um especialista, busque o quanto antes alguém que entenda do cenário de reforma tributária, para que ele faça um planejamento ainda em tempo. Isso não só para o empresário, tá? Para o cidadão comum. A gente teve ontem, nos últimos dias, ontem a gente teve a aprovação pela Câmara da tributação de dividendos. 10% sem nenhum excludente daquilo que já foi tributado na empresa. Então, o dividendo que não era tributado no Brasil passa a ser tributado. Lógico que ainda vai passar pelo Senado, mas foram ontem 400 votos a 0. Então, aprovação unânime. O Senado aprovando, vai para a sanção. E em breve tem um tempo lá de vacatio legis, que a gente chama, né, que é o tempo que eu tenho que aguardar para a lei entrar em vigor, para começar a tributar dividendos. Então esse é um cenário. O outro cenário teve um boom nos últimos anos de formação de holdings patrimoniais. Hoje, como é que eu tributo a transferência dessas cotas para o herdeiro ou para a pessoa que eu estou doando? Eu olho lá qual é o patrimônio da empresa, com o que está escriturado, o valor histórico dela, né? O valor que ele foi integralizado na companhia, tributo em cima disso. Isso vai mudar. Valor de mercado, preciso fazer balanço. Nossa. Vai subir demais o imposto. O imposto que incide sobre heranças hoje é de 4%, já tem previsão legal para chegar a 8%. Vários estados já cobram 8%. Na reforma, ele vai ser progressivo. Então, o estado de São Paulo, que hoje é uma mãe, cobrando só 4%, deve chegar a 8% também. Então, esse
empresário que muitas vezes não está preocupado com a tributação da empresa, mas que construiu um patrimônio, que vai deixar esse patrimônio para os seus herdeiros, ou ele vai doar em vida, se ele não se preparar, ele vai deixar um rombo para os herdeiros dele, porque às vezes esse patrimônio está imobilizado, e aí a hora que ele morre, ele não tem dinheiro, os herdeiros não têm dinheiro para pagar os impostos. Olha. Então, o planejamento tributário, não só no âmbito empresarial, mas ele tem que ser uma preocupação do cidadão brasileiro, porque a reforma tributária muda todo o jogo, ela muda toda a forma como o brasileiro hoje enxerga os impostos. Legal. E não saiam correndo do episódio, não. Tanto imposto, tanta coisa que o pessoal vai falar, meu Deus do céu. Mas são verdades e talvez problemas que quanto antes você enfrente, melhor você saia. Tem muita gente que, putz, negócio de imposto aí, cara, mas são coisas que a gente precisa olhar. Ele pode não gostar do assunto e é um assunto chato. Ninguém gosta de falar de imposto, mas tem duas coisas que a gente não vai escapar: da morte e dos impostos. Então, se a gente puder planejar, talvez a gente chegue no final da vida com qualidade e a gente pague menos impostos, né? Desde quase o mundo é mundo a impostos, né? Desde sempre. Você pode ver, desde a época de Jesus Cristo, os caras já conseguiram. Dê a César o que é de César. Não tem jeito, né? Bom, eu queria partir aqui para uma parte mais de empresário inovador, que eu acho que você é. E eu não sei de toda a sua história, mas eu acho que você se transformou. Eu sei que você é um cara muito antenado, viaja demais, participa dos clubes que você participa. E sei que recentemente você foi no Vale do Silício e você foi para a China também. Sim. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente o que você viu lá no Vale do Silício e depois na China. Bacana. Durante a minha trajetória, eu tentei sempre ser mais disruptivo. A advocacia, ela é extremamente chata, tradicional, um ambiente onde o ego do advogado ele é muito grande. E eu sempre tentei combater, ser diferente, focar mais na entrega do resultado para o cliente do que no ego do Fábio enquanto advogado. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E essa disrupção, ela passa por olhar o que acontece no mundo. Eu preciso entender o que acontece no mundo, porque numa conversa com o cliente, eu não vou falar só do que acontece no mundo jurídico. Às vezes eu vou dar uma opinião para ele que é uma opinião do negócio, do que eu estou vendo no mundo, de qual cenário que o mundo está enfrentando, de como a tecnologia vai afetar o negócio dele. Então, eu comecei a entrar em ambientes que me tornavam desafiado. Eu acabei sendo desafiado pelos ambientes onde eu me inseri. Aquela coisa de, se você for o mais interessante da mesa, você está no lugar errado. Então, quando a gente vai para alguns ambientes como o Vale do Silício, como a China, como o CLEX, que a gente participa, como o G4, você acaba se deparando com pessoas e com situações que você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Poxa, que interessante isso. E se eu fizer isso no meu negócio, aquele meu cliente que está com um problema parecido, Então eu comecei a olhar o mundo de uma maneira mais ampla e não só para o meu próprio umbigo, para a área que eu atuava. A China foi a primeira experiência internacional de negócios que eu tive. Ano que vem eu quero voltar lá porque a China ela é fantástica. A gente tem uma visão totalmente distorcida da China. Ela tem as questões políticas dela que são muito sérias mesmo. Mas é um lugar que a tecnologia grita. A China, eles falam que lá... Todo mundo fala, a China é comunista. Ela é comunista realmente, mas ela tem o comunismo chinês. E a base do comunismo chinês é o capitalismo na versão mais absurda que eu já vi na minha vida. Se a gente acha os Estados Unidos capitalista, a China, o cara ele aprende a ser capitalista desde a fila que ele pega, da escola que ele participa. Por quê? Tem 1,3 bilhão de pessoas, né? Só chega no ensino médio quem está capacitado para chegar no ensino médio. Então as crianças estudam das 7 da manhã às 9 da noite praticamente. Caramba. Elas têm que ser muito boas no que elas fazem. Só vai chegar na universidade quem é muito bom para chegar na universidade. Então eles aprendem a competir o tempo todo. Isso é uma visão que é muito interessante. Quando eu olho para o sistema de trabalho lá, 966, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas eles trabalham são 6 dias por semana, das 9 da manhã, 699. 6 dias por semana, das 9 da manhã às 9 da noite.
Nossa senhora. Quando é que você vai falar para alguém no Brasil trabalhar desse jeito? O cara já vai te processar antes de Imagina. você falar para ele. Culturalmente, o chinês não vai embora da empresa enquanto o chefe estiver na empresa. E eu não gosto dessa coisa de chefe, tá? Eu odeio isso. Eu acho que a gente é um time, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu desafio, uns com mais responsabilidades, isso é consequência. Mas lá eles têm isso, né? De eu não vou embora enquanto o meu superior imediato estiver na empresa. Imagina, aqui no Brasil é 6 da tarde e tem fila para bater o ponto para ir embora. A gente vê isso na maioria das empresas. Sim. Né? Então, quando você olha para essa cultura, você fala, caramba, como é que eu posso estimular o meu time? Como é que eu posso estimular para que isso aconteça na minha empresa também? Que as pessoas não estejam preocupadas com o relógio, mas estejam preocupadas em fazer o seu melhor e fazendo o seu melhor chegarem num patamar maior. Eu dou oportunidade para todo mundo se tornar sócio da minha companhia. Mas será que todo mundo quer pagar o preço? Perfeito. Então, quando eu olho para fora, é isso. Você vai para o Vale do Silício, você entende que a tecnologia é uma briga, né? Vale do Silício e China. Como é que a tecnologia daqui interfere na daqui? E aí você percebe que a China está correndo atrás e o Vale do Silício está anos-luz na frente. Mas é um ambiente onde é totalmente disruptivo, a tecnologia faz parte de tudo. Como é que eu posso usar a tecnologia para melhorar processos? Você olha um carro andando na rua, um Uber... eu não lembro o nome agora, mas é como se fosse um Uber, que você chama no aplicativo, vê um carro sem motorista, você entra no carro, você fala, e agora? Ele vai parar no semáforo? Aí você vê um pedestre passando do outro lado da rua, ele para pro pedestre, amarelo, ele para o carro, ele entra. É absurdo. Quando que a gente imaginou viver um negócio desse? Eu venho do analógico, né? Eu venho do analógico fazendo uma transição para o digital. Então, para mim, isso é coisa que eu via loucura, no desenho dos Flintstones lá, do Jetsons. Era coisa que eu via lá atrás. Agora, dia 17 de outubro, eu tô indo para Londres para fazer mais uma imersão. Olha. E aí lá a gente vai olhar o quê? Gestão de pessoas e marketing. Eu falei lá no escritório que tem 2 departamentos comigo. Um é o marketing, porque ele é estratégico, e o outro é a gestão de pessoas, que também é estratégico e faz parte dessa raiz do que eu tenho que cuidar. Eu estou indo lá para olhar marketing. Então, outra disrupção que eu tive. Quando é que você vê um advogado pensando em marketing? Eu estou o tempo inteiro, eles ficam malucos comigo, porque eu trago ideias o tempo todo, quero fazer coisa de hoje para amanhã. Eu não sei se aqui acontece isso, né, meninas? Não. Mas assim, às vezes eu mando um negócio, eu faço alguma coisa agora e eu falo assim, bora. Dá para publicar daqui meia hora? Pelo amor de Deus. Então, é desse jeito, o ritmo é alucinado. E aí quando você olha para fora, né, para a cultura desses outros lugares, você vai encontrar cada um com um estilo, cada um com uma cultura, e você começa a dizer, poxa, isso funciona para mim, isso é legal, e aí você vai trazendo isso para a cultura da sua empresa, vai disseminando isso para os clientes que estão ao seu lado, para as pessoas que estão ao seu lado, e eu acho que é sempre bom a gente olhar o que funciona e tentar aplicar, né, na nossa vida. Então, esses ambientes, não só de outros países, mas dos clubes que a gente participa, a gente é sócio lá no Clex, você vê muita coisa interessante que você tem um insight, você fala, putz, isso é legal, isso é legal. Cara, e olha que interessante, eu peguei uma visão, você falando, e eu uso muito isso. Toda coisa que eu aprendo, eu sempre tento pegar um insight, e fora o insight, o resto que eu não uso, porque eu pego o insight e tento aplicar de imediato, o resto é repertório. Olha que legal, ele falou, ó, sou tributarista, sou advogado, mas quando eu falo com o cliente, com o empresário, eu posso dar dica para ele de tudo. Olha como ele se torna mais interessante para o cliente dele. E ele tem muita coisa, cara. Ele não é só tributarista e advogado. Ele é um mentor, é um puta de um cara que o serviço e o valor agregado dele fica muito maior. Imagina aquela pessoa que só é muito técnico, ou é muito não sei o quê, e tá ali na bolha, e tá, que é o cara técnico, igual você falou, que acha que só o estudar, e tem que estudar, que é o que vai fazer diferença. Mas quando o cara já tem o técnico e engloba esse repertório de outras coisas, não tem o que pague o que você viu lá na China. Não tem o que pague o que você viu lá nos Estados Unidos. E fora nesses grupos. Cara, é um poço de conhecimento. É muita coisa que ajuda. Quem é bom vai querer estar mais próximo a você a todo momento. Isso gera um valor totalmente desproporcional, né, Catal? Caio Carneiro fala que a vida é uma escada rolante. Você ficou parado, você já tá ficando para trás. Então, você vê o quanto o Fábio aqui, né? Conceito de empresário, a humildade intelectual de você sempre estar buscando coisa nova, né, e trazer isso para os negócios.
Olha que insight para o empresário, né? Não existe um teto, né? A gente pode sempre estar rompendo, sempre conhecendo, né? Não só em questão de tecnologia, não só em questão de assessoria, mas outras coisas, né? Sim. O repertório é muito importante porque, entrando naquela frase, né? Ser interessante sem ser interesseiro, na realidade a gente tem interesse em negócios, mas a população empresarial, né? Os empresários em si, eles estão bem carentes de informação e conhecimento. Eu falo conhecimento de fato que dá para colocar em prática, né? Porque hoje existe vamos lá, um número excessivo de informações, só que nem todas ali são para ser colocadas em Isso prática. é super importante, porque o tanto de coisa que a gente aprende em tudo quanto é lugar, meu, a gente fica maluco, né? Fica. Como que você separa o que é importante e... Assim, é impossível absorver tudo, né? Sim. O Impossível. Catal falou agora, Impossível. o volume de informações que a gente recebe hoje Imagina para quem vem do analógico Imagina, pro digital, acontecia uma guerra lá na China, chegava daí uma semana aqui, falou, nossa, hoje não deu um segundo. Fernando, a gente tem filhos. Quantas vezes os nossos filhos não nos ensinam algo que eles aprenderam ali no celular, no YouTube? É bizarro, é bizarro. Às vezes eu tenho que mexer em alguma coisa no celular, eu falo, cara, mas não tô conseguindo fazer isso. Filha, você sabe, minha filha tem 11 anos. Dá uma aula, peraí. Ela vai lá e resolve, entendeu? Então, o boom de informações que a gente tem é muito grande. Mas é o que você falou. Sempre tem algum ponto focal que é interessante para que você aplique. E estar nesses ambientes, aprender sobre diversas coisas, alguma coisa eu vou aplicar, outras eu vou incorporar no meu repertório. E aí, corroborando com o que o Catal falou, como é que eu vou ser interessante se eu não tenho repertório? Difícil, quase impossível. Eu não sou aquele perfil que vai chegar para você, eu não consigo fazer, apesar de ser vendedor, antes de ser advogado, eu sou vendedor. E eu acho que não tem demérito nenhum. Pelo contrário, eu tenho orgulho, porque se tem alguma coisa que muda a vida das pessoas é venda. A gente escuta o Caio falando isso, sim. e minha vida mudou porque eu aprendi a vender. Legal. Se eu não me vendo, como é que o cara me contrata? Então esse é um ponto. Mas para eu vender, eu tenho que praticar algo que é tornar o Fábio interessante para alguém. Então eu não vou chegar para você e oferecer o meu trabalho. Nunca vou fazer isso. Você vai geralmente me questionar como é que eu posso te ajudar. Porque eu vou me tornar interessante para você e de alguma maneira aqui, porque a gente vai ser interessante, mas eu também tenho interesses, eu vou te provocar a pensar no que eu estou falando. Legal. Então quando a gente fala de reforma tributária, que nem eu estava falando, um cenário desafiador pela frente me dá a possibilidade de te provocar a pensar o quanto ele pode impactar o seu negócio e a sua vida. Com certeza. Fiz isso, automaticamente eu te coloquei para pensar e se eu for interessante, você vai me perguntar, mas como é que eu resolvo isso? Você pode me ajudar? Você elevou Acabou. meu nível de consciência e automaticamente Eu vou... vendo desse jeito, Ah, sendo interessante, provocando ele porque eu tenho conhecimento técnico. Eu não posso fugir do conhecimento técnico, mas eu tenho que ter habilidade, e essa habilidade vem desses ambientes que a gente vive. A ambiência, que nem todo mundo fala, é muito bonito, mas se eu vivo nessa ambiência, eu mudo a minha frequência. O Cristiano, do Advogado 10X, é um amigo, adora ver o que ele fala, e ele conversa com o advogado e provoca o advogado o tempo todo. Ele fala, a frequência do dinheiro é a frequência de onde você está, o ambiente onde você está, e é muito isso. É muito isso, você se torna interessante, porque as pessoas estão vendo onde você está andando, com quem você está andando, sim. e a sua mentalidade vai ser alinhada com aquelas pessoas que estão mais interessantes na mesa do que você. Olha, até vou colocar um ponto, trocar a palavra interesseiro por intencional. Intencional. Não tem problema você ser intencional. E, inclusive, intencionalidade todo mundo tem que ter, Claro. porque se ir de bobo também... Falar, meu, toda conversa, toda negociação, toda participação tem uma intencionalidade. Agora, quando o cara é interesseiro, putz, O grupo cara, repele ele. Nossa, O grupo repele. os grupos que a gente participa é muito mais genuíno e gostoso, por mais que a intencionalidade até seja pequena, nem tem alguma coisa. Pô, você quer aproximar, você quer conversar, às vezes você vai se tornar amigo da pessoa. Agora, quando ela é interesseira, ou seja, o que é o interesseiro? Ele só quer tirar. Ele não retribui nada. O cara que é interessante, ele dá e não espera nada em troca. Essa troca pode vir consequentemente dessa conversa, dessa troca que já teve. Ela é natural, é diferente, é mais gostoso. E se você planta ser interessante, planta, cara, não tem jeito. A lei da semeadura, né? Vai Fernando, voltar. quantas vezes eu não trabalhei... Tem um cliente nosso lá que durante 2 anos eu trabalhei para ele e eu nunca cobrei R$1.
Olha. Nunca. Ele veio através de um parceiro nosso e eu falei, não, eu resolvo isso. Mas quanto é? Não vou te cobrar nada, isso aqui não vai me custar nada, coisa simples. Durante 2 anos eu cuidei de um negócio para ele e eu nunca cobrei nada. Hoje ele é meu cliente. Ele falou, poxa, não, cara, eu tenho mais coisas para fazer, mas eu quero que você me cobre. Eu tenho um cliente que às vezes fala, pô, você fica falando para eu não me preocupar, então, virou um amigo, não me preocupa, não me preocupa, não, mas eu me preocupo. Tá bom, então vem cá, vamos fazer uma coisa que fique legal para nós dois. A coisa acontece. Acontece. O Joel fala muito de servir, né? Vamos servir. Eu pratico isso no meu dia a dia. Eu tento sempre servir. Legal. E isso traz retorno. Isso traz retorno porque você serve sendo intencional, ajudando, e isso vai gerar frutos. Eu não tenho dúvida. E uma das coisas que eu gosto no Class é e eu acho que é meio educado as pessoas lá nesse nível de consciência. Que o Joel fala muito, serve, que depois vai voltar. Então, a consciência coletiva acaba jogando para esse lado que, vai ter retribuição, vai ter volta e vai ficar legal para todo mundo no final e vai ficar uma comunidade forte. Partindo aqui já para os nossos finalmente aqui, muito boa a conversa. Eu acho que se a gente ficasse batendo papo aqui, tem assunto aqui para mais de dias. Mas, cara, você visitou o nosso escritório, eu tenho uma frase estampada na nossa parede que o sucesso é uma decisão. Uma pergunta para você, qual foi a decisão na sua vida que te trouxe mais sucesso? Puxa, que pergunta. Pergunta que até traz um certo embargo na voz, porque emociona. Quando eu olho para a história do Fábio, o Fábio vem de uma família simples, o Fábio nasceu num bairro de periferia de São Paulo. Eu brinco que Inclusive, só te cortando, eu vi a foto que você postou lá. Você viu de onde o escritório começou. Cara, emocionante mesmo. Eu falo que eu sou a falha do sistema, porque eu fui ter um pai com 9 anos, filho de mãe solteira, criado com os avós. Tive todo o cenário para ser mais um, mas eu acho que eu tinha sempre dentro de mim uma vontade de fazer algo diferente. E quando eu tinha 21 anos, 22 anos, o meu pai virou para mim e falou assim, foi uma provocação inteligente dele. Na hora eu não entendi, mas hoje eu entendo isso. Eu acho que seu futuro está comprometido. Sabe, já era. Aquilo foi um soco na minha cara. E ali eu tomei a decisão de mudar aquela visão que ele tinha de mim. E aí eu voltei, eu tinha largado a faculdade de Direito, eu voltei a fazer Direito no primeiro ano, comecei do zero e decidi que eu não seria mais que eu deixaria um legado para minha família, que fosse, mas eu deixaria alguma coisa que eles pudessem se orgulhar do Fábio. Então eu acho que aquele momento, eu estava na cozinha da casa da minha avó, sentado na mesa da cozinha, e isso marcou. Foi um ponto que eu acho que virou uma chave dentro do Fábio e eu decidi que eu ia buscar algo maior na minha vida. E hoje, quando a gente olha para tudo que construí, tudo que está sendo construído, você vai mudando os objetivos, porque chega família, chega filhos, chega desafios, e aí os valores mudam, os propósitos mudam, acaba não sendo mais pelo Fábio, sendo por eles, né? Então, mas o start veio ali, naquela mesa, na cozinha, meu pai sentado na cabeceira da mesa, e aquilo que ele me falou foi o ponto de virada que eu falei, eu não posso, desde pequeno, quando eu tinha 10, 11 anos, a minha avó fazia geladinho, eu colocava no isopor e eu ia vender na feira. Chegava nas férias, eu montava uma lojinha de pipa na garagem, eu falei, pô, eu tenho isso dentro de mim, como é que eu vou... Meu pai vai olhar para mim agora e falar que meu futuro está comprometido. Não, vou mudar esse jogo. E ali foi o ponto de virada onde o Fábio começou a tomar forma. Que legal. Olha como uma decisão mudou toda a sua vida. E você lembra no local que você estava, onde você estava, como você estava, quem estava, como que isso te marcou e transformou o seu futuro, a sua realidade. Sim. Então, uma decisão te trouxe praticamente todo o sucesso não só o meu, você né, tem hoje. mas o da minha família. Sim, a minha esposa, eu tô com ela, vai fazer 26 anos ano que vem. Ela olha e fala, eu peguei um projeto. Na planta. É isso. Nem na planta, né? Era um projeto. E ela olha hoje e fala, caramba, que orgulho. Que bom, cara. E você vendo, né, indo de encontro com essa palavra milenar que é servir, me fala, qual o propósito do Fábio? Assim, ó,
quanto você quer impactar a vida das pessoas, seja em âmbito profissional e pessoal? Eu acho que eu quero que a minha classe, que é a classe dos advogados, entenda que o que eles aprendem ali na faculdade e o que eles enxergam como regras de não pode, não pode, não pode, elas podem ser mudadas com ética, com sabedoria, e que eles podem construir um legado na profissão deles e eles podem empreender no mundo jurídico e serem não mais vistos como o cara que está chegando para tomar dinheiro de alguém, mas o profissional que está chegando para agregar valor numa empresa. Eu acho que o que eu faço hoje, o que eu tenho feito hoje e o que eu quero fazer daqui para diante, tem um projeto educacional nascendo aí, Legal. muito provocado pelo Clex, fazer esse cara pensar como um empreendedor da área jurídica e não mais como o profissional liberal que está lá só para sugar dinheiro do empresário. Não, ele está lá para ajudar a empresa a crescer. Eu acho que esse é um legado que eu quero deixar. Muito bom. E a gente tem como propósito aqui também conhecimento e crédito, né? Levar conhecimento e levar crédito, porque a gente acha que isso transforma. E a gente que está envolto e sabe como o conhecimento transformou a nossa vida, como é isso importante. E transbordar, levar para essas outras pessoas, a gente melhora um todo. A gente, inclusive, melhora o nosso país, que a gente sabe que não é fácil. Mas se você ficar de mãos atadas e como você fala nos seus vídeos, não tomar posição, se ninguém tomar posição e aceitar tudo do jeito que está, do jeito que está, vai ficar assim para sempre. O primeiro caminho para a morte ou para o fim é a aceitação. Se eu aceito, lógico, estou de um jeito ruim e aceito, cara, é o fim. A sua empresa não está andando bem. Se você aceita, é o fim. E a gente tem que lutar, porque a gente é honesto, a gente é ético, a gente é dedicado, a gente pode construir, aí falando de país, eu sei que é uma coisa que você fala bastante, a gente pode mudar o nosso país realmente através do conhecimento, porque a gente educa mais pessoas vão prosperar e isso aqui vai ficar melhor. Exatamente. Um país educado, um país com informação, uma população informada, não aceita qualquer tipo de coisa. Sim. Seja de onde for. Seja na política, seja na vida de consumo, porque se eu consumo um carro feito de plástico de baixa qualidade, é porque eu aceito aquilo. Sim. Você olha para outros países onde o nível de educação é maior, vai vender no mercado americano um carro de plástico. Não tem mercado para isso. Então o brasileiro às vezes aceita as coisas porque está habituado a isso. E a gente pode mudar levando informação, ajudando o brasileiro a entender, principalmente o empresário, que é quem move esse país adiante. Não é o grande que move o país adiante, são as grandes companhias. Sim. A maior parte da economia é movida pelo pequeno, pelo médio, pelo MEI, pelo microempreendedor, pelo empreendedor individual. E quando eu olho para esse tipo de cliente, eu quero que ele enxergue que ele pode ter a mesma qualidade de uma empresa gigante na área tributária, sem achar que isso vai custar o rim dele. Pelo contrário. É possível. É possível. Outra Legal. coisa, né? O pessoal fala, não, olha que Brasil vamos deixar para os nossos filhos. Não, é que filhos vamos deixar para o Brasil. Com certeza. Eu vejo mais desse lado, essa construção. Concordo plenamente. Fabião, e para fechar, a gente sempre pede um grande conselho, uma dica que você pudesse deixar para os empresários. Você que tem muito know-how, muito conhecimento, tem uma empresa de sucesso, o que você diria para eles? Bom, tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu acho que a principal coisa, o principal conselho é acreditar no seu potencial, seguir o seu instinto e planejar o que você quer para o seu negócio, para o seu futuro e seguir adiante. Vai ter desafios, vão ter desafios com pessoas, com cenário econômico, com cenário político, mas se você tiver no propósito e enxergar que aquilo é viável, confia no seu instinto, se cerque de pessoas boas e vai adiante. Não olha para trás, não olha para o lado, só segue adiante, vai corrigindo a rota, porque, como o Joel diz, o trabalho devolve. Não tenho dúvida. Fabião, obrigado pela sua participação, cara. Foi ótimo o bate-papo aqui, né, Catal? Foi satisfação e muito mais do que isso. A gente gosta de
entrar mais nos temas de forma mais profunda, porque o que está faltando é isso, né? Conhecimento aí aplicado, conhecimento de quem passou e venceu muitas etapas, né? Então foi um prazer. E realmente até entrar assim, ó, a gente poderia explorar a parte técnica, que você tem muito conhecimento, mas a gente gosta de falar da vida, como as coisas acontecem, dos bastidores, da vida real. Porque a vida real aqui, pelo menos, eu acho que a gente compartilhando também, tem problema, tem dor, tem desafio, tem noite sem sono, mas aí o meu conselho, eu bato muito pro empresário, não desista. Não desista, não desista. Se você tem um propósito, se você tem uma clareza e acredita, vai até o fim. É isso, pessoal. Então, mais um episódio do Avante Talks com o nosso amigo Fábio. Foi sensacional. Se inscreva no canal, curta, compartilha, ajuda a gente levar esse conteúdo, cara, imperdível para mais gente. Tamo junto, até a próxima.